Pessoal, continuando aqui, aula 2, Força Elétrica e Lei de Coulomb. Bom, a gente já viu lá na primeira aula que existe uma força entre duas partículas carregadas, né? Que é chamada de força elétrica, tá? Como que ela age? É simples, né? Se os objetos possuem cargas iguais, né? Essa força ela é de repulsão. Então, o que está acontecendo aqui, ó, carga igual, duas cargas negativas, elas vão exercer forças entre elas de repulsão. Então, você já pode ver que apareceu duas flechinhas aqui, e vocês sabem que isso aqui chama vetor. Apareceu dois vetores aqui, tá? No sentido de repelir. Isso acontece também quando duas cargas positivas se encontram. Então, você tem repulsão, tá? Porém, cargas de sinais opostos, elas possuem o quê? A força é de atração, tá? Então, a força em cada carga tem esse sentido aqui de atrair uma para a outra. Bom, então aqui eu já vou começar a colocar as variáveis, as grandezas físicas que vão entrar aqui no nosso estudo de força. Então, primeiro você tem o valor das duas cargas, né? Então, você tem uma carga que a gente vai chamar de Q1 e a carga que a gente vai chamar de Q2. E aí, a gente também tem a nomenclatura das forças, tá? E como que é feita essa nomenclatura? A gente vai usar F maiúsculo, tá? Para denotar força. E esse F maiúsculo vai vir acompanhado desse prefixo aqui, tá? Como que é feita essa leitura? Então aqui, ó, F12 a gente vai ler daqui para cá, tá bom? Então essa aqui vai ser a força que 2 exerce em 1, tá? Então da onde que vem essa força aqui? Essa é a força que a partícula 2 exerce na partícula 1. Então a gente lê assim, de novo, F que 2 exerce em 1, tá? A gente lê da direita para a esquerda, tá? E aqui é a mesma coisa, essa força vai ser a força que 1 exerce em 2, tá bom? Então a gente lê assim, tá? 1 exerce em 2. Aqui é a mesma coisa, F que 2 exerce em 1, F que 1 exerce em 2. E aqui também, tá? Só que aqui, né, mudou o sentido porque a força é de atração, tá? A força que 2 exerce em 1 e que 1 exerce em 2, tá? Outra variável importante aqui vai ser a distância que essas cargas estão uma da outra, tá? Por quê? É observado experimentalmente que quanto maior essa distância, mais fraca é essa força. Então essa força ela vai diminuindo com o aumento da distância. Ou, né, pensando da outra forma, ela vai aumentando com a diminuição da distância. Tá? Então, se você tiver duas cargas próximas umas das outras, essa força aumenta. Agora, se você pegar e separar essa carga, né, por uma distância maior uma da outra, essa força vai diminuir. Tá? E a gente vai ver exatamente de que forma essa força diminui. Que é a lei de Coulomb, né? Então, o que permite o cálculo do módulo dessa força ou do valor dessa força é o que a gente chama de lei de Coulomb, tá? Então, é essa fórmula aqui, ó. F é igual a uma constante K, que a gente já vai ver o que é, vezes módulo de Q1, módulo de Q2, né? As duas cargas se multiplicando aqui em cima, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, aqui é a primeira coisa interessante que a gente vê, que essa força ela diminui ou aumenta com o quadrado da distância, tá? Então, tem a distância ao quadrado aqui. Bom, o que são esses módulos dessas duas cargas aqui? Lembra que a gente tem carga negativa e positiva? Tá? Então, de repente, você tem que a carga Q1 é negativa e a carga Q2 é positiva. Só que quando a gente for fazer esse cálculo aqui, a gente vai colocar tudo em módulo. Isso quer dizer o quê? Que você vai desconsiderar o sinal da carga. Por exemplo, se ela é negativa, você vai desconsiderar o sinal dessa carga e colocar só o valor absoluto dela, tá? Só o valor numérico.
E esse K aqui? Tá? Esse K é chamado de constante elétrica do meio. Tá? Então, olha o valor dele aqui. Ó. K é 1 sobre 4π epsilon zero. Tá? É toda essa constante aqui. Esse 4π é uma propriedade geométrica. Tá? A gente não vai entrar nessa questão. E esse epsilon zero é chamado de permissividade elétrica do meio. Quando ele tem o zero aqui, significa que o meio entre as cargas, esse meio é o meio em que as cargas estão inseridas, tá? Quando tem esse zero, quer dizer que esse meio é o vácuo, tá bom? Então não existe nada entre as cargas, né? Nem ar, nem nada, é o vácuo, tá? E essa constante, ela tem esse valor aqui, ó, 8,99 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Essa é a unidade do K, tá tudo no sistema internacional, no SI, tá? Não precisa se preocupar muito de onde vem isso aqui também, basta saber que isso é uma constante, tá? Ou aproximadamente, a gente aproxima esse 8,99 para 9, tá? 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, Coulomb quadrado. Exemplo, né? Já vamos pegar um exemplo aqui. Calcule a força elétrica entre duas cargas pontuais de valores Q1, 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb, e Q2, menos 3 vezes 10 a menos 7 Coulomb, quando separadas por 10 centímetros. Olha aqui, pessoal. Então, ele já te deu o valor dessas duas cargas, sendo que uma é positiva, a Q1 é positiva, e Q2 é negativo, porque ela é negativa aqui, ó, tá? E elas estão separadas a uma distância R de 10 centímetros. Então, ó, a força entre as cargas é atrativa. Por que atrativa? Porque são de sinais opostos, já que os sinais da carga são opostos, tá? Em módulo, a gente tem 1 sobre 4π epsilon zero, Q1, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido por R ao quadrado, que é a lei de Coulomb, que permite calcular o valor da força, igual visto no slide anterior. Então, 1 sobre 4π epsilon zero é exatamente aquela constante K, de valor 9 vezes 10 a menos 9. E aqui a gente tem ainda multiplicado o valor do módulo das duas cargas. Então você tem aqui, ó, o módulo da primeira carga e o módulo da segunda. A primeira não diferenciou muito, né, da questão de sinal, porque ela já era positiva. Mas olha aqui, ó, a segunda carga você não levou para o cálculo o sinal de negativo, porque está considerando só o módulo. Tá? Essa é a maneira correta de calcular. E dividido pela distância entre elas. Olha só, a distância está em centímetro, tá? Só que você tem que passá-la para metro, porque é bom nesses cálculos aqui, pessoal, está tudo no sistema internacional, né? De unidades. E vocês vão lembrar isso lá de Física 1 e de Introdução da Física também, né? E dentro do SI, a medida de distância, de comprimento, é o metro, não é o centímetro. Então, você tem que fazer uma conversão aí, tá? Então, 10 centímetros, na verdade, é 0,1 metros, né? Ou, você colocar em termos de potência, né? Fica 10 a menos 1, tá? Fazendo esse cálculo aqui, pessoal, você vai chegar numa força de 1,35 newtons, tá? E lembrando que a unidade de força é newton. Isso aí vocês já viram lá em Física 1 também, tá? Como que... isso aqui é matemática básica, né? Esse cálculo aqui, tá? Só queria chamar a atenção de vocês quando você tem uma potência de uma potência, né? Então, essa potência aqui de cima, ela cai multiplicando essa potência aqui de baixo. Isso aqui vai acabar dando 10 a menos 2 aqui embaixo, né? De que forma que eu prefiro fazer essas contas? Aí é eu, tá? E eu estou falando isso porque vai aparecer várias contas assim, com número, aqui em Física 3, vai aparecer várias contas com número e potência de 10. Então, eu prefiro fazer primeiro a multiplicação ou divisão dos números, tá? Então, aqui você tem 9 vezes 5 vezes 3, e depois eu mexo com as potências, né? Então, aqui você tem uma multiplicação de potência aqui, ó, 10 a nona vezes 10 a menos 6, ainda vezes 10 a menos 7, e aqui embaixo você vai ter dividido por 10 a menos 2. E como que eu prefiro
fazer quando tem uma potência no denominador de uma fração. Eu prefiro jogar ela para cima com sinal invertido, tá? Vocês fazem da maneira que for melhor para vocês. De qualquer forma, tem que chegar nesse resultado 1,35 newtons, tá? Bom, mas a questão é a seguinte. Quando você tem apenas duas cargas, você está num problema unidimensional, tá? Só que quando você acrescenta mais cargas, igual aqui, ó, dá uma olhada nesse sistema de cargas aqui. Já é um sistema em duas dimensões, é bidimensional. Então, quando a força está num plano bidimensional, aí você tem que usar a propriedade vetorial dela. Então, na verdade, essas forças, elas são vetores, tá? E esses vetores, eles vão ser indicados na figura de acordo com a direção e o sentido que essa força tá, tá bom? Então vamos lembrar aqui, ó. Vamos lembrar aqui que força, que todo vetor, então vamos dar uma pausa e falar um pouco sobre vetor. Toda força, ela é um vetor, tá? E vetor, ela tem, né, todo vetor possui três características: módulo, que é o valor dele, direção e sentido. Qual é a diferença de direção e sentido? Direção é x, y e z, tá? São os eixos coordenados. E sentido? Sentido é positivo e negativo, tá? Então, cada eixo coordenado desse, x, y e z, tem o sentido positivo e o sentido negativo, tá? Então, todo vetor vai ter módulo, direção e sentido, beleza? Aqui tem um outro exemplo que a gente pode fazer aqui, ó. A figura abaixo mostra duas partículas positivamente carregadas situadas em pontos fixos do eixo X. Então, ele já te deu o eixo, e na verdade esse eixo é a direção, tá? Essas duas cargas estão postas na direção X, no eixo X, tá? Ele te dá o valor das cargas, Q1, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e Q2, 3,2 vezes 10 a menos 19, ambas cargas positivas. E ele deu a distância entre as cargas, que é 0,02 metros, tá? Determine o módulo, o módulo e a orientação da força eletrostática, F, que 2 exerce em 1, exercida pela partícula 2 sobre 1. Ó, ele já escreveu a força com um vetor em cima. Então, aqui ele já está querendo explicitar a forma vetorial da força, tá? Bom, o módulo, como que a gente calcula o módulo dessa força? Basta a gente proceder da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, usando a lei de Coulomb. Então, você tem aqui as cargas, tem o valor da constante, que é 9 vezes 10 a nona, e tem a distância entre elas, que é 0,02 metros. Joga naquela fórmula da lei de Coulomb e você vai encontrar esse valor aqui, ó, né? A força que 2 exerce em 1 tem que ser 11,52 vezes 10 a menos 25 newton, tá? Dá um valor bem pequenininho aqui, ó, tá? Então, isso fica como exercício aí para vocês. Mas a questão nova que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Qual que é a orientação dessa força? Então, para a gente desenhar os vetores em cima de cada em cima de cada partícula, a gente desenha o diagrama de corpo livre. O que é esse diagrama? É a gente pegar a nossa partícula de interesse, desenhar só ela, tá bom? É meio que como se a gente estivesse isolando ela de todo o restante das cargas. Lógico que isso é só uma forma de desenhar, tá? Não que ela vai estar isolada, não é isso? É só uma forma de representar. Então, você tem o diagrama de corpo livre dessa partícula. Então, aqui foi desenhado só a partícula 1, tá vendo? Não está desenhada a partícula 2 aqui. E a gente vai desenhar o quê? Só o vetor força sobre essa partícula 1. Então, qual que é o vetor que tem aqui? Você tem um vetor de repulsão
que é o F que 2 exerce em 1, tá? E vai ser o quê? No sentido de repelir, tá? Então, aí você já desenhou o que aqui? O vetor força, tá? É importante também, na hora que você for desenhar esse vetor, que esse vetor ele está na mesma linha. Qual que é a direção desse vetor força, né? A direção dele está na mesma linha que une as duas cargas, tá vendo aqui? Ele está na mesma linha que une as duas cargas. Agora, olha só, ele vai acrescentando nesse exemplo aqui outras cargas, ó. Então, a figura 21.c é idêntica a 21.9a, exceto pelo fato de que agora existe uma partícula 3 no eixo x entre as partículas 1 e 2. Então, agora ele colocou outra partícula aqui na jogada. Então, você já tinha Q1 e Q2, e entre essas duas partículas, a 3/4 da distância r, ele colocou uma outra partícula negativa Q3. O que vai acontecer? Essa partícula ela vai interferir nas forças do sistema, porque ela própria vai produzir uma outra força elétrica, tá? E ele te dá aqui, ó, o valor de Q3, que é negativo, tá? E dá a distância que está a 3/4 da partícula 1. Determine a força eletrostática exercida sobre a partícula 1 pelas partículas 2 e 3. Então ele está querendo que agora, ó, você colocou uma nova partícula no sistema, qual que vai ser a nova força total na partícula 1 devido à introdução dessa nova partícula no sistema? Qual que é a melhor forma de proceder? Primeiro você desenha o diagrama de corpo livre, tá? Sobre a partícula de interesse. A partícula de interesse é Q1. Tá? Então você isola ela e vai desenhar sobre ela só os vetores, né, de força sobre ela. O primeiro vetor a gente já tinha, que é o vetor força da partícula 2 em 1. Só que agora apareceu um outro vetor direcionado para a direita, que é a força que 3 exerce em 1. Por que esse vetor está direcionado para a direita agora? Porque, olha só, a nova partícula é negativa. E negativa com a Q1, que é positiva, vai exercer uma força de atração. Tá? Então, daí a importância de saber se é atração ou repulsão. Então, com relação à partícula 2 é repulsão. Então, ó, repulsão para a esquerda. Com relação à partícula 3 é atração. Então, atração para cá. Tá bom? Esse é o diagrama de corpo livre. Como que a gente desenha, como que a gente calcularia essa força resultante aqui? Não tem o cálculo aqui, mas eu vou indicar como que vocês fazem. Primeiro você calcula a força usando a lei de Coulomb, F, né? Esse F12 aqui, usando a lei de Coulomb. Depois, usando também a mesma lei de Coulomb, só que agora para R3/4, né? 3/4 daquele valor 0,02. E para esse valor de carga, com Q1, tá? Você encontra um outro valor de força. E aí você tem que fazer uma soma vetorial. Tá vendo que esses dois vetores estão em uma dimensão? Eles estão sobre o eixo x. Somente sobre o eixo x, tá? Só que você coloca uma orientação, que é o sentido desses vetores. Qual que é a orientação padrão? Tudo que está para a direita é positivo e tudo que está para a esquerda é negativo. Então, usando esse padrão, qual vetor aqui é positivo e qual é negativo? Ó, usando esse padrão, direita positivo, o F13 é positivo e o F12 é negativo, tá? E como você chega nesse valor final aqui? Você calcula o módulo desses dois vetores e depois você coloca F13 menos F12. Por que menos? Porque o F12 está orientado para o sentido negativo do eixo, tá? Então, se você calcula o módulo dos dois e depois você faz esse F13 menos F12, tá? Você vai chegar nesse resultado aqui. Beleza? Então, aqui a gente está explicitando o caráter vetorial da força, tá?
Então agora eu vou fazer um novo vídeo explicando essa nova situação aqui, onde a gente tem um novo eixo que é o eixo Y. Agora a situação